Okinawa é uma ilha ao sul do arquipélago do Japão, localizada a 640 quilômetros da ilha principal. Note como ela tem grande proximidade da costa chinesa. Isso tem tudo a ver com o início da história da arte marcial que hoje conhecemos como karatê. Por volta do século XV, Okinawa fazia parte do reino de Ryukyu, um reino independente em que aquela ilha era um entreposto comercial bem movimentado, porque ocupa uma posição geográfica privilegiada. Ela fica entre os principais países da Ásia, dentre os quais os que mais se destacam à primeira vista são Coreia, China e Japão. Por causa dessa posição estratégica, os portos de Okinawa possuíam uma forte natureza comercial, e o intercâmbio entre chineses e okinawanos, ou okinauenses, como você preferir, era frequente, sendo uma consequência natural a fusão do Kwanfa chinês com a técnica de defesa local que ainda não possuía nome. Com o tempo, essa mistura seria chamada de Totê, ou Todê, que significa mão chinesa, e que se tornaria mais tarde o Okinawa-te, a temível mão de Okinawa. Não se sabe ao certo quando a luta apareceu ali, mas essa forma de combate teve origem por causa da necessidade de autodefesa dos habitantes da ilha, que eram proibidos por decreto real de possuir armas ou mesmo de desenvolver técnicas de luta desarmada. Bandidos e salteadores tiraram uma enorme vantagem dessa resolução. Já que a maioria dos cidadãos não possuía armas, era urgente a necessidade de se defender sem a utilização delas. Segundo relatos da época, apesar da proibição, secretamente 3 localidades da ilha se tornaram referências de treinamento e desenvolvimento de Okinawa-te. Elas eram Shuri, Naha e Tomari, cada qual com sua abordagem específica, já que cada localidade possuía características diferentes. Por medo da antiga proibição, os praticantes treinavam à noite, na surdina, em segredo, porque temiam que, se fossem descobertos pelas autoridades, poderiam sofrer duras penas. Em seu livro Karate-do, O Meu Modo de Vida, Gishin Funakoshi narra: naquele tempo, a prática do karatê era proibida pelo governo, por isso as sessões tinham de ser realizadas em segredo, e os alunos eram terminantemente proibidos por seus professores de discutir com quem quer que fosse o fato de estarem aprendendo a arte. O treino foi disfarçado como se fosse uma dança, para tentar enganar as autoridades locais. As técnicas eram camufladas para que parecessem partes de coreografias. Caso os fiscais do governo perguntassem, eram somente parte de um ensaio de um festival de dança e cultura local. Por essas circunstâncias, os mestres recorreram muito ao kata, palavra que na língua japonesa significa forma. E essa foi a maneira que encontraram de passar adiante o ensino do karatê sem registros escritos naquele período. E foi assim, através do kata, que o karatê conseguiu ser transmitido às gerações seguintes até que a proibição fosse revogada. Funakoshi conta em outro trecho da sua autobiografia o seguinte: eu dava aulas durante o dia e, em seguida, como a proibição do karatê ainda vigorava, percorria meu furtivo caminho na escuridão da noite, portando uma lanterna fosca quando não havia lua, para a casa do meu mestre Asato. Quando, noite após noite, entrava sorrateiramente em casa um pouco antes do amanhecer, os vizinhos punham-se a conjecturar onde eu ia e o que estava fazendo. Alguns decidiram que a única resposta possível a esse curioso enigma era um bordel. A verdade, porém, era totalmente outra. Noite após noite, frequentemente no pátio da casa dos Asato, sob a observação do meu mestre, eu praticava um kata repetidas vezes, semana após semana, e às vezes, mês após mês, até tê-lo dominado completamente para a satisfação do meu professor. Okinawa ainda hoje é tida como referência para todos os praticantes de karatê, pois é o berço da nossa arte marcial. Todos os anos, em 25 de outubro, é celebrado o Dia Internacional do Karatê, e naquela ilha, praticantes do mundo todo se reúnem para treinar e conhecer um pouco da história da arte das mãos vazias.